Capítulo 16. Sarai, esposa de Abrão, não lhe tinha dado filhos, mas ela tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Portanto, Sarai disse a Abrão: Escute, por favor, Jeová me impediu de ter filhos. Por favor, tenha relações com a minha serva. Talvez eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão ouviu Sarai. Depois que Abrão havia morado 10 anos na terra de Canaã, Sarai, esposa de Abrão, deu Agar, sua serva egípcia, a Abrão, seu marido, como esposa dele. Então, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando ela percebeu que estava grávida, começou a desprezar sua senhora. Sarai disse então a Abrão: O mal que estou sofrendo é culpa sua. Fui eu que coloquei a minha serva nos seus braços, mas quando ela percebeu que estava grávida, começou a me desprezar. Que Jeová seja o juiz entre nós dois. Portanto, Abrão disse a Sarai: Veja, sua serva está debaixo da sua autoridade. Faça com ela o que achar melhor. Então, Sarai começou a humilhá-la, e Agar fugiu dela. Mais tarde, o anjo de Jeová a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, a fonte no caminho de sul. E ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então o anjo de Jeová lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. O anjo de Jeová disse ainda: Multiplicarei muitíssimo a sua descendência, e ela será tão numerosa que não poderá ser contada. O anjo de Jeová acrescentou: Escute, você está grávida e terá um filho. Dê-lhe o nome de Ismael, pois Jeová ouviu a sua aflição. Ele se tornará como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E ele morará em frente de todos os irmãos dele. Ela invocou então o nome de Jeová que lhe falava e disse: Tu és um Deus que vê. Pois ela tinha dito: Será que eu realmente olhei aqui para aquele que me vê? É por isso que o poço foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Ele fica entre Cádiz e Bered. Então Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos, Jeová apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e mostre-se íntegro. Estabelecerei o meu pacto com você e o multiplicarei muitíssimo. Em vista disso, Abrão prostou-se com o rosto por terra e Deus continuou: Veja, meu pacto é com você, e você certamente se tornará pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, seu nome será Abraão, pois eu farei de você pai de muitas nações. Farei com que seus filhos sejam muito numerosos e farei com que você se torne nações e reis virão de você. Guardarei o pacto que fiz com você e com a sua descendência por todas as suas gerações, como um pacto eterno, a fim de ser Deus para você e para a sua descendência. Darei a você e à sua descendência a terra em que você viveu como estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade permanente, e serei o Deus deles. Deus disse mais a Abraão: Quanto a você, deve guardar o meu pacto, você e a sua descendência, por todas as suas gerações. Este é o meu pacto entre mim e vocês, pacto que vocês e a sua descendência guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês devem ser circuncidados. Circuncidem o prepúcio de vocês, e isso servirá de sinal do pacto entre mim e vocês. Por todas as suas gerações, todo menino entre vocês deve ser circuncidado aos 8 dias de idade.
todo o nascido da casa e todo aquele que não for da sua descendência e for comprado de um estrangeiro. Todo homem nascido na sua casa e todo homem comprado com seu dinheiro deve ser circuncidado. E o meu pacto marcado na carne de vocês será um pacto permanente. Se algum homem incircunciso não circuncidar o seu prepúcio, ele deve ser eliminado do seu povo. Ele violou o meu pacto. Então Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, sua esposa, não a chame de Sarai, porque seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também darei a você um filho por meio dela. Eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos virão dela. Em vista disso, Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir e a dizer no coração: será que um homem de 100 anos de idade se tornará pai de um filho? E Sara, uma mulher de 90 anos de idade, terá um filho? Então Abraão disse ao verdadeiro Deus: quem dera que Ismael tivesse o teu favor. Com isso Deus disse: Sara, sua esposa, certamente lhe dará um filho. Dê-lhe o nome de Isaque. Estabelecerei com ele o meu pacto como pacto eterno para a descendência dele. Mas, com respeito a Ismael, eu ouvi você. Veja, vou abençoar Ismael e dar-lhe filhos, e vou multiplicá-lo muitíssimo. Ele produzirá 12 maiorais, e eu vou fazer com que ele se torne uma grande nação. No entanto, estabelecerei meu pacto com Isaque, o filho que Sara lhe dará nesta mesma época no ano que vem. Quando Deus acabou de falar com ele, subiu de diante de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, todos os homens nascidos na sua casa e todos que ele havia comprado com dinheiro, todos os do sexo masculino da casa de Abraão, e circuncidou o prepúcio deles naquele mesmo dia, assim como Deus lhe havia falado. Abraão tinha 99 anos de idade quando seu prepúcio foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando seu prepúcio foi circuncidado. Naquele mesmo dia, Abraão foi circuncidado, e também Ismael, seu filho. Todos os homens da sua casa, todos os nascidos na casa e todos os comprados de um estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18. Depois, Jeová lhe apareceu entre as árvores grandes de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, no período mais quente do dia. Ele levantou os olhos e viu 3 homens parados a certa distância. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se por terra. Então ele disse: Jeová, se achei favor aos teus olhos, por favor, não passes por teu servo sem parar. Por favor, permitam que se traga um pouco de água e sejam lavados os seus pés. Então, recoste-se debaixo da árvore. Visto que passaram por aqui pelo seu servo, deixem-me buscar um pouco de pão para que se revigorem. Depois poderão seguir caminho. Então eles disseram: está bem, pode fazer como falou. Assim, Abraão correu à tenda onde estava Sara e disse: depressa, apanhe 3 medidas da mais fina farinha, amasse-a e faça pães. A seguir, Abraão correu ao rebanho e escolheu um novilho tenro e bom. Ele o entregou ao ajudante, que se apressou em prepará-lo. Pegou então manteiga e leite, bem como o novilho que havia preparado, e pôs tudo diante deles, e ele ficou junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe: onde está Sara, sua esposa? Ele respondeu: ali na tenda. E um deles continuou: certamente retornarei a você no ano que vem, nesta época, e Sara, sua esposa, já terá um filho. Sara estava escutando a entrada da tenda, que estava atrás do homem. Abraão e Sara já eram de idade bem avançada. Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso Sara começou a rir consigo mesma, dizendo: agora que estou velha e meu senhor está idoso, terei realmente a alegria. Jeová disse então a Abraão: por que Sara riu e disse: será que eu realmente teria um filho, embora esteja velha? Alguma coisa que seja extraordinária demais para Jeová?
Retornarei a você ano que vem, no tempo determinado, e Sara já terá um filho. Mas Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois tinha medo. Então ele disse: Você riu sim. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram Sodoma lá embaixo. Abraão foi acompanhando-os para se despedir. Jeová disse: Esconderei de Abraão o que eu vou fazer? Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele, pois eu me familiarizei com ele, para que ele ordenasse aos seus filhos e aos da sua casa que guardassem o caminho de Jeová, por fazer o que é correto e justo, a fim de que se cumpra o que prometi com relação a Abraão. Portanto, Jeová disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso, e seu pecado é muito grave. Descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou a mim. E se não for assim, ficarei sabendo disso. Então os homens saíram dali e seguiram em direção a Sodoma, mas Jeová permaneceu com Abraão. Abraão aproximou-se então e disse: Eliminarás realmente os justos junto com os maus? Suponhamos que haja 50 homens justos na cidade. Nesse caso, eliminarás a eles e não perdoarás o lugar por causa dos 50 justos que há nele? Longe de ti agires dessa maneira, entregando à morte os justos junto com os maus, de modo que aconteça com os justos o mesmo que acontece com os maus. Longe de ti, não farás o juiz de toda a terra o que é justo? Então Jeová disse: Se eu achar na cidade de Sodoma 50 homens justos, perdoarei o lugar inteiro por causa deles. Mas Abraão disse em resposta: Por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová, embora eu seja pó e cinzas. Suponhamos que faltem 5 para os 50 justos. Destruirás a cidade inteira por causa dos 5? Então ele disse: Não a destruirei se achar ali 45. Mas Abraão falou-lhe mais uma vez: Suponhamos que se achem ali 40. Ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 40. Mas Abraão continuou: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me continuar falando. Suponhamos que se achem ali apenas 30. Ele respondeu: Não a destruirei se achar ali 30. Mas Abraão continuou: Por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová. Suponhamos que se achem ali apenas 20. Ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 20. Por fim, Abraão disse: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me falar só mais uma vez. Suponhamos que se achem ali apenas 10. Ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 10. Quando acabou de falar com Abraão, Jeová seguiu o caminho e Abraão voltou para o seu lugar.